Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal e hoje eu vou explicar para vocês como que é calculado o peso do bebê no ultrassom obstétrico. Quando uma mulher grávida vai fazer um ultrassom, uma das principais perguntas e ansiedades da mãe e do pai e da família, enfim, é saber quanto que o bebê está pesando. E isso não é só uma curiosidade só para saber. Isso realmente é uma informação muito importante que guia várias coisas durante o pré-natal. Então, se esse peso do bebê ele tá dentro do normal, se ele tá acima do esperado ou abaixo do esperado, isso é uma informação muito importante que pode ter consequências, inclusive no tempo de nascimento desse bebê. Por exemplo, um bebê que tem um peso muito abaixo do esperado ou um bebê que tem um peso muito acima do esperado pode ter um parto indicado, né? Pode falar assim, não vale mais a pena deixar esse bebê porque ele tá com uma alteração de peso. E daí existem várias causas, enfim. Mas essa informação, ela não é só uma informação por curiosidade. Ela é sim uma informação com consequências na conduta, né, desse pré-natal em alguns casos. Mas como que a gente vai saber o peso do bebê dentro da barriga da mãe através de olhar ele na tela do ultrassom? Com o estudo do ultrassom, desde que o ultrassom surgiu há muitos anos já, foi sempre se fazendo vários estudos de observação de várias medidas de partes diferentes dos bebês e daí comparando com esses bebês quando eles nasciam durante muitos anos, em várias populações diferentes, e através desses estudos, que já foram realizados há muitas décadas, foram desenvolvidos gráficos e tabelas de pesos de normalidade, pesos de referência de normalidade. Como assim? Por que a gente fala, por exemplo, que um bebê de 24 semanas pesando 500 gramas está dentro do esperado? Como a gente sabe o que é o esperado? A gente olha nesses gráficos e tabelas que foram desenvolvidos aí ao longo desses estudos. E é também através desses valores de referência que a gente identifica os bebês que estão fora do valor de referência, que estão muito grandes ou muito pequenos. Como que a gente chega num peso? Porque peso é uma medida de peso, né? Que é gramas ou quilos. Só que não é isso que a gente está avaliando no ultrassom. No ultrassom, a gente avalia e realiza medidas de tamanhos, em centímetros ou milímetros. O que é que a gente analisa para calcular o peso? Existem diferentes fórmulas, mas a fórmula mais comum, que é usada pelo menos aqui em São Paulo, é a fórmula de Hadlock 4. E nessa fórmula, a gente analisa 3 estruturas e mede no bebezinho dentro da barriga da mãe 3 estruturas que são o tamanho da cabeça, o tamanho da barriga, a circunferência abdominal e o comprimento do fêmur, que é o osso da coxa do bebê. E daí, nesses estudos que eu citei anteriormente, foram desenvolvidas fórmulas matemáticas bem complexas que já estão embutidas dentro das máquinas de ultrassom, que quando a gente coloca essas medidas junto com a idade gestacional, ele vai falar assim, por essas medidas, esse bebê ele tem um peso estimado de 500 gramas, por exemplo. Uma coisa muito importante de vocês saberem é que esse cálculo de peso, ele é um peso estimado, ou seja, ele é um peso mais ou menos. Ele nunca é um peso exato, porque a gente está pegando medidas de distância e transformando elas em medidas de peso, de massa. E isso, né, é uma estimativa. Só tem como a gente saber com certeza quanto que o bebê pesa se ele sair da barriga e a gente colocar ele numa balança e pesar ele através da massa dele e não de medidas, né? E daí sempre quando a gente tem um valor absoluto, tipo 500 gramas, esse valor ele precisa ser analisado em relação com a idade gestacional. Porque eu preciso saber se esse peso ele tá normal para a idade do bebê e não no geral, né? Então, para cada semana de gestação, existem gráficos e tabelas que vão dizer se esse peso tá dentro do esperado ou não. E essa análise a gente chama de percentil. Percentil é o percentual que o peso daquele bebê tem
em relação à semana que o bebê está. Então, além da gente saber o peso do bebê no ultrassom, mais importante ainda é entender se esse peso está adequado para a idade daquele bebê naquele dia que ele fez o ultrassom. O peso absoluto, ele diz muito menos do que realmente se esse peso ele está adequado e está correspondente com a idade que aquele bebê tem. Então, quando a gente fala assim, esse bebê pesa 500 gramas, isso é normal? Depende de quantas semanas ele tiver. Se ele tiver na semana em que 500 gramas é normal, ótimo, mas pode ser que ele esteja acima ou abaixo do peso. O que eu tô querendo dizer com isso? O peso, ele sempre tem que ser analisado em relação aos pesos que são considerados normais para tal idade. E a gente faz isso através de uma análise que chama percentil. O percentil, ele é como se fosse a porcentagem em que o peso daquele bebê está dentro do gráfico de pesos para aquela idade gestacional. Por exemplo, um bebê que está no percentil 50, ele está na média, bem na média para aquela idade. Então o peso dele está bem ali no meio dos pesos que são considerados normais para aquela idade. É claro que do mesmo jeito que se pegarmos crianças de 5 anos de idade, existe uma grande variação que é considerado normal dentro dessa idade, isso eu digo crianças já nascidas, crescidas, né? Você pode ter uma criança de 5 anos um pouco maior, uma criança de 5 anos um pouco menor, mas ambas estão dentro do que é considerado normal para 5 anos. Com os bebezinhos, com os fetos dentro da barriga é a mesma coisa. Então, quando você pega, por exemplo, 37 semanas, você tem uma variação de pesos que são considerados normais. Então, com 37 semanas, é normal que um bebê tenha 2,8 kg, por exemplo, mas também é normal que ele tenha 3,4 kg, né? Não quer dizer que um é maior que o outro, mas ambos eles estão dentro aí do esperado para a idade gestacional. E o que é o esperado para a idade gestacional? Como esse número do valor do peso varia a cada semana, um jeito mais fácil da gente interpretar isso é através do percentil lá, daquela porcentagem que eu falei. É considerado normal atualmente que esse percentil é normal se ele estiver entre o percentil 10 e o 90. Então, tudo que tiver 10, 11, 12, 40, 50 até o 90, a gente considera que esse bebê ele tem um peso adequado para a idade gestacional. Se esse percentil ele tá acima do 90, então 91, 92 ou mais, a gente considera que o peso desse bebê ele tá lá no alto da curva. Então esse bebê ele tá com um peso um pouco acima do esperado. E nós chamamos esses bebês de fetos grande para a idade gestacional. Eles têm um peso um pouquinho acima, eles estão um pouco gordinhos. Enquanto que os bebezinhos que estão abaixo do percentil 10, então 9, 8, 3 ou menos, eles são muito magrinhos, eles estão com um peso um pouco abaixo do esperado. E a esses bebês a gente dá o nome de fetos pequenos para a idade gestacional. Pode ser que um bebê esteja com o peso acima do esperado, seja um feto grande para a idade gestacional, ou um peso abaixo do esperado, seja um feto pequeno para a idade gestacional, e essa situação ela pode ou não ser um problema. Por que eu digo isso? Porque mesmo na população geral, você tem aquele que é considerado um tamanho ou um peso normal, isso, né, é porque é sempre mais fácil considerar com as pessoas já adultas, né? Então vamos pensar numa criança de 7 anos. O normal é que ela tenha um peso de tanto a tanto, mas uma criança que é bem grande, ela vai estar um pouco acima da curva e isso não necessariamente é um problema. Pode só ser uma característica genética daquela pessoa. Eu, por exemplo, fui um bebê, fui uma criança e sou um adulto que estou acima da média de altura das pessoas brasileiras. Então, eu estou acima do percentil 90, mas isso não quer dizer que eu tenha alguma alteração, alguma doença causando isso. Isso é só uma característica genética minha. Do mesmo jeito que existem pessoas que são mais baixas, mais magras, e isso não é uma alteração, também é só uma característica genética. É claro que quando o bebezinho está dentro da barriga, e nos exames de medicina fetal a gente sempre está buscando, né, investigando esse bebê
para ver se ele tá com o crescimento e com o desenvolvimento normal para a idade, quando a gente pega um peso acima ou abaixo, a gente fica na dúvida. Será que esse bebezinho, ele tá muito gordinho ou muito magrinho porque ele é assim geneticamente e tudo bem, ele só é um bebê que tá fugindo um pouco da curva, mas isso não é uma doença, isso não é uma alteração e, portanto, isso não está colocando ele em risco. Tem como a gente saber isso antes do bebê nascer? Se ele é um bebezinho que tá pequeno ou grande porque tem alguma doença, alguma coisa causando isso? Ou é só uma característica dele? Não tem. Não tem como a gente afirmar que esse bebê ele tem ou não tem algum problema. Então, a gente sempre investiga. No caso dos bebês grandes, é sim levado em conta o tamanho dos pais, né? Então, se é uma família de pais bem grandes, altos, o histórico da mãe, né? Às vezes uma mãe que já teve vários bebês grandes e esse é grande, isso é levado em consideração. A gente fica mais tranquilo pensando, essa é uma mãe que sempre faz bebês grandes, digamos assim. Mas a gente sempre deve investigar outras coisas. No caso dos bebês grandes, a principal doença que pode estar associada, não que sempre esteja, mas que a gente deve lembrar dela, é a diabetes gestacional. Então, mulheres que têm diabetes desde antes da gravidez ou que desenvolveram diabetes na gravidez podem acabar cursando aí durante o pré-natal com um bebê muito gordinho, um bebê que esteja acima da curva de crescimento esperada para a idade gestacional. E daí isso tem que ser investigado e, se tiver diabetes, tem que ser tratada a doença por diversos motivos, não só pela questão do peso do bebê, mas pela segurança da mãe e do bebê durante o pré-natal. E no caso dos bebês pequenos, essa preocupação é maior ainda, porque a gente tem a doença da pré-eclâmpsia e da restrição de crescimento fetal, que são doenças do funcionamento da placenta, que podem ter consequências graves para a mãe e para o bebê. E quando a gente identifica um bebê pequeno no ultrassom, pode ser que não tenha nenhuma alteração, que ele só é uma pessoa pequena, que vai ser uma pessoa um pouco menor. Mas pode ser que seja o começo de uma pré-eclâmpsia, o começo de uma restrição de crescimento fetal, e daí esse bebezinho, principalmente os bebês pequenos, eles precisam seguir um acompanhamento para ir vendo a cada semana, a cada mês, e esse acompanhamento varia, claro, de caso a caso, para ver se ele é um bebê que vai apresentar alguma outra alteração, ou essa mãe vai começar a subir a pressão, se ela não tem pressão alta ainda, enfim. Ou se não, se vai ficar tudo bem até o final da gravidez e a gente vai saber que ele só era um bebê pequeno mesmo, não tinha nenhuma alteração. Como não tem como a gente diferenciar esses bebês que são saudáveis e pequenos e que têm alguma alteração, que vão ter alguma alteração e que são pequenos, todos têm que ser acompanhados de perto. Eu acho importante também contar para vocês que o ultrassom, ele não é um exame exato. Então, como eu já disse, esse peso estimado, ele sempre vai ter uma margem de erro. Essa margem de erro, ela é em torno de 15%, mas ela é maior no final da gravidez. Então, tanto lá bem para o final da gravidez, quando a gestante já está com 40 a 41 semanas, e especificamente em bebês que são bem grandes, então nesses bebês gordinhos, o erro desse ultrassom pode ser maior. Eu já vi, não que eu fiz, mas eu já vi vários casos assim nos plantões da vida aí, de erros de 1 quilo a mais do ultrassom dizer que o bebê tem, né? Tipo, o ultrassom fala que o bebê tem 4,5 kg, então é um bebê gordinho, mas na verdade quando o bebê nasce ele tem 3,5 kg. Então esse erro do ultrassom, principalmente quando a gente está falando de bebês que estão no final da gravidez, ele pode ser um erro muito grande, que faz muita diferença. Porque imagina se o médico da paciente pede para ela fazer um ultrassom com 41 semanas, vê que tem um bebê com 4,5 kg. Talvez ele vá indicar uma cesárea, por exemplo, por causa desse peso. E esse bebê tinha 3,5 kg, porque existe um grande erro no ultrassom. Então, isso é uma coisa que as gestantes e muitos médicos mesmo que não estão habituados ao ultrassom não levam muito em consideração, mas que tem que ser levado em consideração.
que o ultrassom, ele é um exame para ser analisado em conjunto com todos os ultrassons juntos, entendeu? Então, quando a gente fala de peso do bebê, a gente tem que avaliar a evolução desse peso ao longo de toda a gravidez, para entender qual que é a curva de crescimento desse bebê. E não pegar um exame isoladamente e dizer, ah, é isso aqui, isso é uma verdade, porque não é. Mesmo bebês que não são muito grandes, né, num ultrassom normal no final da gravidez, é esperado uma margem de erro de 500, 600 gramas para mais ou para menos. E isso é muita coisa, né? É, sei lá, 1/6 do peso do bebê, né? 1/5 do peso do bebê, que você tá errando aí nesse ultrassom e que você já sabe, você tá esperando que vai vir errado, porque isso é uma margem de erro esperada aí dentro desse cálculo. Então, para as gestantes que, por exemplo, estão esperando um parto normal e faz um ultrassom no final da gravidez que mostra um bebê grande, às vezes a pessoa fica meio angustiada, mas assim, esqueçam, isso é um peso aproximado, não quer dizer que o seu bebê tem efetivamente esse peso. Os ultrassons, eles erram bastante no final da gravidez. E outra coisa que eu queria dizer é, às vezes a gestante faz um ultrassom que mostra que o bebê tem 3 quilos. E daí, 2 dias depois, ela faz um outro ultrassom que mostra que ele tem 2.800. Ou seja, deu 200 a menos do que o anterior. O que é isso? Nossa, tá errado? Não, isso tá dentro da margem de erro. 15%, um bebê que pesa 3 quilos, ele vai ter aí cerca de uns 450 gramas para mais ou para menos. Se você repete depois de 2 dias, 200 gramas está dentro da margem de erro. E é por isso que a gente não orienta que se repita o peso do bebê com menos do que 7 dias de diferença. Se você quer saber se o seu bebê cresceu, o ideal é que você espere 7 dias pelo menos para dar um tempo dele crescer, porque se você repete em muitos poucos dias, 1, 2, 3 dias, o peso, isso pode mais te atrapalhar e mais confundir você e os médicos do que ajudar. Então eu, como médica fetóloga, né, como uma pessoa que faz ultrassom, sei do que eu tô falando. E assim, existem situações em que no final da gravidez pode ser que precise repetir o ultrassom a cada 2 dias para ver o líquido, que pode mudar totalmente de um dia para o outro, para ver o perfil biofísico, que é, né, a vitalidade do bebê, ver se tá tudo bem, se pode esperar mais tempo, né, para esperar o parto normal. Isso é indicado em algumas situações, mas o cálculo do peso não deve ser repetido em menos de 7 dias. Isso é uma coisa que é um fato, e inclusive alguns hospitais aqui de São Paulo têm essa orientação, outros não, enfim. Mas eu queria dizer isso para mostrar para vocês que quando você faz um ultrassom e deu diferente do outro, vocês têm que levar isso em consideração. Não quer dizer que o ultrassom tá errado, quer dizer que o ultrassom não é um método de cálculo de peso super certinho, super específico, né? Super sensível, enfim. E por último, eu queria contar para vocês que existem várias coisas que podem afetar se esse ultrassom ele tá sendo melhor ou pior feito. Como assim, né? Por exemplo, quando a gente fala de identificação de malformações, né? Vamos ver se tem 5 dedos, se esse bebê tem 5 dedos. Isso é um ótimo exemplo. No morfológico de segundo, a gente olha os dedos das mãos do bebê para ver se tem 5 dedos nas 2 mãos. O que pode alterar e fazer com que eu não consiga fazer essa análise direito? Várias coisas, e eu vou explicá-las para vocês agora. A qualidade da máquina. Então, assim, ultrassom é uma coisa tecnológica que a cada ano vai desenvolvendo mais. Então, se você vai num lugar que tem uma máquina nova, que tá bem cuidada e que a imagem que mostra na TV é super nítida, você vai conseguir ver os 5 dedos muito mais facilmente do que uma máquina super antiga e que tem uma tecnologia muito inferior, que é tudo tipo muito mais um borrão do que você vê certinho os 5 dedos. Então a qualidade da máquina, né, a tecnologia do aparelho. Outra coisa, a quantidade de líquido que tem dentro da bolsa. O ultrassom, o líquido aparece preto no ultrassom, né? Então se o bebê ele tá com a mão assim e tem um monte de líquido aqui em volta, você vai ver tudo preto e a mãozinha do bebê branca ou cinza. Agora, se não tem líquido nenhum e o bebê tá com a mão encostada aqui e um outro braço, né, cobrindo aqui, ou o útero já aqui,
É possível você identificar os 5 dedos, mas vai ser muito mais difícil, porque você não vai ter contraste com o líquido, entendeu? Então a quantidade de líquido também interfere na qualidade da imagem que você está vendo no ultrassom. Outra coisa que eu até já falei é a posição do bebê. Então, se eu quero ver o osso do nariz e o bebê tá de costas, não tem como ver, né? Se durante o exame inteiro ele tá de costas e ele não mostra, não tem como eu fazer ultrassom pelas costas da mãe, né? Então, tem algumas situações que se o bebê ele tá numa posição que ele está cobrindo certa parte, a gente vai ter mais dificuldade do que se ele tiver com o rosto para cima, assim, bonitão, do jeito que a gente gosta. Outra característica é o ultrassonografista. Então, ultrassom é um exame que a gente fala que é operador dependente. Diferente de um raio-x que você põe a sua mão e ele tira uma foto. E daí o que importa é quem vai olhar essa foto para dizer tá quebrado ou não tá quebrado, por exemplo. No ultrassom não é uma coisa estática, não é uma foto, é um vídeo dinâmico. Então, na hora que o médico tá mexendo o transdutor na sua barriga, o jeito que ele faz isso proporciona ao médico que está fazendo uma visão que ele vai tomar, né, vai descobrir, vai dizer o que ele achou daquilo. Se um outro médico vai analisar essas fotos, tipo as fotos do ultrassom, até é possível você dizer várias coisas, principalmente se as fotos foram feitas de uma forma correta e foram feitas bastante fotos, dá para você analisar as fotos. Mas não é a mesma coisa. Então, se o médico que você está fazendo o exame, ele é um médico mais bem informado, mais experiente, é claro que a chance dele identificar alguma alteração, a chance do exame ser mais bem feito é melhor do que um médico inexperiente. E é por isso que faz diferença você fazer os seus exames do pré-natal com um médico que tenha formação em medicina fetal e não com um médico que não tenha formação em medicina fetal. Porque assim, pensa, existe um médico, por exemplo, que faz ultrassom de tireoide. Daí ele vê um monte de tireoide. Esse médico que vê tireoide, faz ultrassom das mamas, por exemplo, ele é radiologista. E mesmo dentro da radiologia existem especializações, né? Gente que faz só mama, enfim. Mas o bebezinho, ele é uma pessoa inteira dentro de outra pessoa. Então tem muito detalhe. Sem contar que a cada fase da gravidez é esperado um certo tipo de coisa que a gente está observando, porque ele vai mudando, né, a cada mês. Então, a medicina fetal, ela é uma área dentro do ultrassom que é extremamente específica, com muitos detalhes. Então, por isso que existe toda uma formação para você fazer ultrassom de bebê dentro da barriga da mulher grávida. E é importante você saber isso, se aonde você está fazendo os seus ultrassons, você está fazendo com um especialista em medicina fetal ou com um médico geral. O médico geral, ele pode fazer o ultrassom, mas a chance dele identificar alterações, principalmente se elas forem discretas, é menor do que se for um especialista. E além disso, qualquer outra coisa que esteja entre o transdutor e o bebezinho, ou seja, a barriga da mãe, pode ter alguma coisa ali naquele abdômen que pode atrapalhar, como cicatrizes. Então, se a mulher tem uma cicatriz bem no meio da barriga, por exemplo, bem naquela região vai ser difícil ver o bebê lá dentro. Quem fez abdominoplastia, por exemplo, que descola toda a barriga e puxa para baixo, assim, aquela cirurgia plástica, também é mais difícil de ver, porque forma uma fibrose no tecido da gordura da barriga e daí isso forma uma sombra lá dentro do útero. Então tem várias pequenas coisas que podem alterar a qualidade, digamos assim, né? A sensibilidade desse ultrassom em detectar alterações ou o peso mais certinho do seu bebê. E tudo isso tem algumas coisas que vocês podem controlar, como aonde você vai fazer, se você vai fazer num lugar que tem uma máquina boa, se você vai fazer com um especialista, e tem coisas que não são alteráveis. Por exemplo, se você tem uma cicatriz na barriga, você tem, e paciência, né? Daí vai ter que fazer independente disso. Bom, espero que vocês tenham entendido. Mais pra frente, se vocês tiverem interesse, deixem aqui embaixo. Eu posso fazer vídeos específicos sobre bebês grandes e sobre bebês pequenos, principalmente no caso dos bebês pequenos, que é uma coisa relativamente comum. Tem muita coisa pra falar se vocês tiverem interesse. E se tiverem mais dúvidas sobre ultrassom, sobre
medicina fetal no geral, podem deixar aqui nos comentários e a gente vai conversando. Também queria lembrar que já tem outros vídeos sobre ultrassom e medicina fetal aqui na página, então eu vou deixar a playlist aqui no card sobre ultrassom na gravidez. E se inscrevam no canal, deixem um like aqui nesse vídeo, por favor, e até o próximo vídeo.